Eu quero falar de dois princípios do esporte educacional que são muito caros, muito importantes para nós da Caravana do Esporte, que são os princípios da diversidade e da inclusão. São princípios irmãos, um não vive sem o outro. E, e eu tenho conversado com alguns professores a respeito disso, nas formações que a gente dá na Caravana, e aparentemente eles são tratados de maneira muito simples e até simplista, porque eles são tratados no nível da fala e no nível do papel, né? Isso parece muito fácil resolver isso quando a gente escreve a respeito, quando a gente fala sobre isso. Só que quando a gente vai para a prática, é muito difícil de lidar com isso. Porque o esporte, ele tem alguns componentes que por si só, eles são excludentes, eles excluem pessoas, porque o esporte, tal como a gente o conhece, ele foi inventado por uma sociedade bastante machista. Ele foi inventado por homens, né, com princípios machistas, e foi inventado para que homens brancos, saudáveis, fortes, ditos atléticos, o pratiquem. Ele não foi feito para, não foi inventado para mulheres, não foi inventado para crianças, ele não foi inventado para pobres, ele não foi inventado para deficientes. Só que o esporte educacional, ele é um esporte que tem que servir como instrumento de melhoria da vida das pessoas, como instrumento de emancipação das pessoas. E ele praticado da maneira como foi inventado, ele não serve para isso. Então, no esporte educacional, o esporte tem que ser modificado. Ele tem que ser modificado para atender as mulheres, ele tem que ser adaptado para atender as crianças, para atender os deficientes, para atender as populações mais pobres. Então o esporte tem que ser transformado, porque de maneira geral o apelo do esporte, através dos tempos, tem sido sempre esse. Vocês têm que vir ao esporte e se adaptar a ele. E nós do esporte educacional dizemos o contrário. O esporte tem que ir às pessoas e se adaptar a elas, né? Então o esporte tem que virar criança, o esporte tem que virar mulher, o esporte tem que virar deficiente, o esporte tem que virar pobre, o esporte tem que virar gordo, o esporte tem que virar magro. O esporte tem que ser adaptado de acordo com aquilo que as pessoas são, né? Então, no esporte educacional, a gente tem que romper com esse esporte tal como ele foi criado, para um tipo padronizado de homem, né? Que é o esporte, que é aquele homem que foi eleito como o super-homem das Olimpíadas. Nada contra esse esporte, mas esse esporte não serve para o esporte educacional. O esporte educacional exige um esporte diferente. No esporte educacional a gente reinventa o esporte, né? E a bem da verdade, a gente tem que considerar que todas as pessoas são diferentes. Não existe uma pessoa que seja igual a outra. Não existe um olho igual ao outro, não existe um olhar igual ao outro, não existe uma impressão digital igual a outra. Nós fingimos que somos iguais e nós realizamos um esforço enorme para tentar mostrar para o mundo que nós estamos de acordo com o padrão. A gente sequer revela nossas diferenças porque nós somos obrigados a escondê-las, a mentir. Se nós revelássemos as nossas intimidades, as nossas idiosincrasias, as nossas diferenças, o mundo, talvez a gente tem medo que o mundo não nos aceitasse assim. Todos nós somos diferentes, né? Então o esporte educacional tem que ter essa flexibilidade de ser capaz de se modificar de acordo com aquilo que as pessoas são. Então, por isso que no esporte educacional, para incluir as pessoas, nós temos que considerar a diversidade que as pessoas apresentam. Por isso que o aro do basquete tem que ser abaixado para as crianças, para os deficientes. Por isso que as redes de voleibol têm que ser mais baixas. Por isso que os gols do futebol têm que ser mais estreitos, né? Por isso que as bolas têm que ser mais leves, têm que ser diferentes. Então a gente faz todo um esforço de inclusão e a gente concluiu que para poder incluir as pessoas no esporte, a gente tem que reinventar o esporte.
Aquele esporte tal qual foi inventado pelos europeus, pelos super-homens ingleses, alemães, para as pessoas do mundo ele não serve. Aquele esporte só atende a algumas pessoas, muito poucas pessoas. A esmagadora maioria da população do mundo precisa de um outro esporte, que nós batizamos de esporte educacional.